Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal começou a votar, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começou a votar agora na sexta-feira, no sábado, na verdade, sexta, sábado, no sábado já tinha o voto. O Zanin votou na sexta-feira, já tinha votado, na verdade, o Zanin, quando ele dá o relatório, ele é relator de um processo que examina uma reclamação, um pedido de reclamação em relação ao terceiro mandato consecutivo de Dorley Fonton, que é prefeito de Presidente Kennedy, é o único prefeito do Brasil que exerce o terceiro mandato consecutivo. Então o Zanin, ao dar o seu parecer ali como relator desse processo, ele já votou. Ele votou pelo não acolhimento de um agravo e de um pedido do PDT contra essa questão do Dorley Fonton, que afronta julgado do TSE, julgados do STF, a Constituição Federal, e também agora do Júnior de Gromogol, que é presidente da Câmara, que foi acolhido na parte ativa desse processo. Mas é bom que a gente explique isso direitinho, que só quem votou até agora nesse julgamento foi o Zanin, com seu relatório, que já estava lá, e agora a Carmen Lúcia, que acompanhou o voto do Zanin. Aí a ministra Carmen Lúcia. São os dois únicos votos até agora, pela manhã. Mais dois ministros faltam votar, Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Se houver divergência, se os outros dois ministros votarem contrário ao que votou o Zanin e a Carmen Lúcia, quem vai ser o voto de Minerva é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin. E se não for esse o caso, se um ou outro votar agora com o Dorley ali, vai prevalecer. Mas o que os ministros estão ali avaliando nesse momento? E é bom aqui que a gente explique isso, que a gente fale isso. Os ministros não estão votando ali, eles não estão considerando ao votar ali se está certo ou errado o Dorley. Os ministros estão avaliando ali agora. O que eles estão julgando? O que o Zanin considerou? O Zanin disse o seguinte: olha, eu não posso acolher esse pleito, esse pedido aqui, porque não é a via correta, não é o remédio correto. Não é esse o remédio jurídico. Os advogados tinham que propor outra coisa. Eles perderam um prazo, tinham que ter recorrido lá atrás, na liminar, e perderam um prazo lá atrás. É isso que ele está considerando. Então, na verdade, ele não está julgando se está certo ou está errado. Ele está julgando, na verdade, ele está considerando ali que o remédio jurídico, o caminho que os advogados percorreram ali não foi o correto. É isso que o Zanin está dizendo. Ele está dizendo aqui no julgamento dele aqui. E que a Carmen Lúcia acompanhou. Então é um julgamento técnico, tá? É isso. Mas o que aconteceu, na verdade, isso só está acontecendo em Presidente Kennedy, tem um responsável. Chama-se Aloysio Corrêa. O Aloysio Corrêa lá atrás, ele fez um negócio com o Dorley, que eu não sei que base ele construiu esse negócio. Ele foi adversário de Dorley. Ele disputou a eleição contra o Dorley, depois ele foi cooptado, ele se entregou, ele foi para o Dorley. Não me pergunte o que levou o Aloysio ir lá, porque eu não sei. Mas fez isso, ele trucidou, ele jogou a carreira dele, política toda, no lixo e foi se juntar a Dorley. Então ele provocou, porque ele não entrou com recurso lá no TSE. Agora o que os advogados fizeram, o recurso que entraram agora, aí eu não vou aqui avaliar, é outro mérito. Porque o que o Zanin está falando, está dizendo ali, está tirando das costas dele, jogando nas costas de advogados, né? Dizendo que o advogado não usou o remédio correto. E essa ação ela só subsiste hoje porque lá figura no polo ativo o presidente da Câmara, o Júnior de Gromogol. Mas é um processo que está em curso, é um julgamento que está em curso e que até aqui está sob uma tensão muito grande. Ninguém tem certeza do que vai ser o resultado final desse julgamento. Essa é a grande verdade, tá? Mas se houver uma divergência, se alguém abrir uma divergência ali, pode ser que Carmen Lúcia reconsidere voto, pode. Alguém abriu uma divergência. Um Flávio Dino, que é muito técnico, um Alexandre de Moraes, que é muito técnico, abriu uma divergência e levar ali uma reconsideração de voto, isso pode acontecer. Então é um julgamento em que tudo pode acontecer e que não vai aqui estancar a sangria de Presidente Kennedy. A cidade está quebrada, sem dinheiro, aderindo atas milionárias, como a gente vai mostrar aqui no decorrer da semana. Vou mostrar aqui coisas que assombram. Eu vou mostrar coisas aqui durante essa semana aqui que o senhor Vidigal, que é presidente do PDT,
PDT aí do Espírito Santo, o senhor deveria procurar o lixo da história, porque ele vai para o lixo da história. Ele conseguiu fazer do PDT de Leonel Brizola, nunca vi disso, como é que se põe? Um verdadeiro lixão. Então, assim, são coisas que virão aí, que a gente vai trazer, que a gente vai mostrar. Mas eu tenho aqui, eu acho que o Fernando Guimarães, ele tem alguma pergunta do sul do Espírito Santo. Deixa eu só mostrar aqui. As pessoas, elas estão querendo saber o seguinte: o que eu acho que vai ser o resultado? É o que muita gente... É isso que estão perguntando aqui agora nas redes sociais. Aqui. O pessoal quer saber como vai ficar. Sua opinião, o que você acha, que se até quarta-feira ou até sexta-feira, né, que antecede o carnaval, já tem esse resultado? Na verdade, eles têm até o dia 13. Dia 13 é sexta-feira. É sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Eles têm até sexta-feira 13 para todo mundo ali apresentar o voto. Agora, não se sabe se eles vão votar todos antes disso, que pode ocorrer. Porque já tem 2 votos, são 4, então pode ser que eles decidam essa fatura aí antes da hora, né? Pode ser. Então é algo que pode ocorrer. Eu tenho aí o Fernando Guimarães, por favor, põe o que o Fernando está perguntando aí. Meu nobre amigo Roberto Barbosa, nobre colega, nessa segunda-feira eu lhe desejo muita saúde, muita luz. E pedir a você, se você poderia explicar à população do presidente Kennedy, didaticamente, o que está acontecendo com essa votação do STF e o que pode acontecer com a votação lá do STE, certo? E por que entrou-se ontem com esse recurso ontem, ou melhor, com esse agravo? Alô, meu querido? Eu vou evitar fazer comentário, que eu quero esperar durante essa semana, porque não vai ser só presidente Kennedy. Vai ser Itapemirim e Marataízes. Marataízes, então, está numa situação, certo, diferença quase nenhuma de Kennedy, apenas nos valores. Enquanto a gente fala em Kennedy de bilhões, B de bola, de qualquer coisa que você possa imaginar na maldade, aqui ainda é milhões, mas é muito. E não há nada de benefício para o povo. Ô Dorley, aonde está o dinheiro de Kennedy, Dorley? E é isso que está me incomodando, porque tem que ser a melhor qualidade de merenda escolar da América Latina, que só tem 10 mil, 13 mil habitantes. Tem que ter um hospital de ponta, de vários... E não tem nem UPA. Tem nem UPA. Não pode faltar remédio de espécie nenhuma. Ontem eu estava vendo Fantástico, um remédio lá de 17 milhões. Isso deveria ter na farmacinha de Kennedy. Tamanho é a quantidade de dinheiro que esse município tem. Na verdade, a sua fala hoje tem uma importância enorme para a esperança do povo de presidente Kennedy. Meu amigo, um abraço, uma semana de vitória. Fico aqui no aguardo. Ô Fernando, a pergunta sua, na verdade, aí o que ela traz? Ela traz assim, se a gente tiver essa resposta, a gente tem a caixa de Pandora, né? Vai saber o que tem na caixa de Pandora, mas é a caixa de Pandora. A gente não sabe qual é o resultado desse julgamento, ninguém pode prever que vai ser esse resultado, se vai ser favorável, se não vai ser, porque é um julgamento, né? Mas até aqui eu vou explicar, assim, didaticamente, tentar ser o mais claro possível, mais simples possível, para que esteja a compreensão ao alcance de todos. O ministro, o Cristiano Zanin, inicialmente, ele não tinha acolhido essa reclamação, porque ele considerava que o PDT era parte legítima nesse processo, né, e que tinha perdido o prazo. E o PDT era parte legítima também porque houve vários arranjos no decorrer do caminho. Porque o Dorley, com a direção do PDT, conseguiu mudar a comissão provisória, tirou a legitimidade de quem propunha, inicialmente, a ação. Então foi uma revirada. Mas o Júnior de Gromogol, quando ele entra na ação,
pedindo para ser incluído porque ele precisava entender o que estava acontecendo, que ele é presidente da Câmara, ele foi prefeito interino e fica as pessoas perguntando como vai ficar e não sabe nem dizer o que vai, como vai ficar essa situação. Então ele entrou e eu compreendo porque ele entrou no polo ativo. Com toda razão, porque qualquer um entraria. E a decisão do ministro Cristiano Zanin, no sentido, então, foi destituir, tirar o PDT do polo ativo, negar, mas incluir o Júnior de Gromogol no polo ativo, como parte interessada. Esse processo ele sobreviveu. Então o que o Zanin, que estágio está agora, a decisão do Zanin? Ele negou primeiro a liminar. Quando ele nega a liminar para pegar e suspender aquela decisão que favoreceu o Dorley. Porque ele considerou ali que não cabia ele decidir no âmbito ali da reclamação, porque tinha processo na fase ordinária, no TSE. Tinha um processo, uma liminar de Cássio Nunes Marques no TSE, que não foi julgada em plenário. Não sei como é que ficou, não sei se consolidou, mas não foi julgada. Então ele não queria promover ali a chamada supressão de instância. Esse era um fato. Então ele falou, não posso julgar porque tem processo lá no TSE ainda. Aí no segundo momento agora, o que o Zanin faz? O Zanin ele considera que a reclamação ela não foi ali a saída mais adequada, o remédio jurídico adequado usado pelos advogados, que eles tinham, na verdade, ter recorrido, ter brigado no âmbito, ter esgotado lá no TSE e depois de esgotado no TSE, então recorrido ao STF. Essa foi a leitura inicial dele. Então o que o Zanin ele faz aqui ao negar agora um agravo regimental? Ele negou o provimento no agravo, manteve a decisão anterior, considerou a reclamação inadmissível, foi isso, e de forma resumida, os principais pontos dessa decisão, que ela transitou em julgado, a reclamação foi considerada inadmissível porque a decisão original já transitou em julgado, ou seja, quando não cabiam mais recursos, e isso está de acordo com o Código de Processo Civil lá, ele cita, que é o Código de Processo Civil, artigo 980, e também uma súmula 734 do STF. Por quê? E ele considerou que não houve, então, o esgotamento das instâncias ordinárias, não esgotou o assunto lá no TSE. E mesmo que o primeiro ponto fosse superado, essa reclamação ainda seria inviável, porque, segundo ele, aí ele fala, aqui que é interessante, foram esgotados todos os recursos cabíveis nas instâncias inferiores, como a interposição de um agravo interno. E o STF exige o exaurimento de todas as vias recursais ordinárias antes de uma reclamação ser aceita, especialmente quando ele invoca um termo de repercussão geral. Então tem que esgotar tudo lá no TSE para depois recorrer ao STF, isso não aconteceu, o pessoal não recorreu lá no TSE e foi logo para o STF. Isso é um fato. Então ele está dizendo que há um uso indevido da reclamação, que a reclamação ela estava sendo utilizada como um substituto para um recurso, o que não é a finalidade institucional desse instrumento jurídico. Então é questão jurídica. Ele diz o seguinte, olha aqui, ó, a reclamação não é aqui o ideal para isso, aqui é recurso. A reclamação ela tem um outro papel. Então, em resumo, ele não analisou o mérito da questão do terceiro mandato, se é errado, se é certo, não foi isso. Mas sim a forma como a reclamação foi apresentada. Ele concluiu que ela não preenchia esses requisitos processuais. Então, para simplificar, o que é isso? É como se você fosse pelo Espírito Santo, mas tomasse o caminho e tentasse chegar ao Espírito Santo trafegando pela rodovia que vai para Belo Horizonte. Você não vai chegar ao Espírito Santo, você vai chegar a Belo Horizonte. Falou, você pegou aqui a via errada, amigo, você entrou na rua errada, você chegou no lugar errado. Então é isso que ele está dizendo para os advogados. Mas há controvérsia, porque os advogados, eles têm alguns argumentos, que aí é preciso considerar, que é o seguinte, quando o Júnior de Gromogol ele é aceito como parte ativa no processo, ele não poderia, ele tem legitimidade. Aí supera essa questão da falta de legitimidade lá do PDT. Aí quando você falar, mas a parte tinha que entrar, tinha que entrar com recurso ordinário lá no TSE, mas Júnior não era. Ele ainda não era parte contrária, ele foi aceito no STF. No TSE ele não tinha legitimidade para propor essa reclamação. Então aqui há uma discussão técnica jurídica que não envolve essa questão, não é propriamente, olha, Dorley está certo, a eleição de Dorley foi correta, não é isso. A eleição de Dorley foi completamente errada, incorreta, ela afronta a Constituição, ela afronta a legislação. Mas nesse momento, os embaraços jurídicos que foram criados pelos acordos de Dorley com Aloysio, os acordos que Dorley fez juridicamente nesse processo todo, criou os embaraços jurídicos que agora trava essa discussão.
Então aqui a discussão aqui ela é processual, ela é jurídica, é com relação a quem tem legitimidade, se não esgotou os recursos, essa é a discussão. Mas o Orley, ele está nesse momento ali, ele é o único prefeito do Brasil a exercer o 3º mandato consecutivo. Isso aí é um fato. Então isso aí é o que está agora no momento em pauta, viu, Fernando? Deixa eu só ler um pouquinho mais aqui. Deixa eu esgotar essa situação aqui agora do Espírito Santo. Eu acho que a gente vai voltar esse tema amanhã de novo, porque tem os outros votos, os outros ministros vão votar ainda. Vai votar o Flávio Dino, vai votar o Alexandre de Moraes e a gente vai ter tema ainda. A gente vai conversar mais uma vez sobre isso daqui. E a questão de Dorley toda também em Presidente Kennedy, ela não se encerra e ela nem se inicia no STF. O Dorley está com a prefeitura quebrada, o Dorley não tem dinheiro, o Dorley está fazendo aí contratos milionários, esse custo sai um custo muito alto e a gente às vezes tem que avaliar se determinadas vitórias são vitórias permanentes ou são vitórias de pirro, né? Porque o que Dorley construiu, a bomba de efeito retardado que é Presidente Kennedy hoje, ela pode explodir daqui a pouco no colo de quem está aí ordenando despesa. Esse é o grande problema. Então, assim, Dorley vai ter muitas noites de insônias. Essa não é a primeira, essa não é a segunda, essa não vai ser a última. E ainda que Dorley caia, que o STF decida, que vá lá, que vai haver uma revisão desses votos, que Dorley caia, também terá noites insônias ainda o Dorley. Que o Dorley, nesse momento, ele está completamente comprometido com as lambanças que ele fez ao longo dessa trajetória, ao longo desses governos.